Bom dia, só alegria. Nossa, eu tô enrolado hoje. Eu vou dar a notícia aqui em primeira mão. Não sei se eu vou conseguir fazer a live amanhã, porque eu acho que a minha esposa vai me matar. Eu acabei de derrubar o ring light dela e quebrou. Eu tô contando aqui na live, eu não sei, nossa, eu tô lascado, tô enrolado. Eu vou ter que sair correndo pra comprar um novo. Eu amarrei o celular aqui na maior gambiarra. Tô enrolado, não sei nem se ela ouviu já a notícia. Ai, ai. Eu sou um desastre. Chutei o tripé do negócio e caiu, adivinha, né? Quebrou no meio. Aí eu tive que amarrar o celular aqui no suporte. Bom, tamo junto, só alegria. Bom dia, galera. Muito bem. Eu vou continuar falando sobre o CRISP DM. Só para retomar, só para recapitular, eu vinha... o CRISP DM tem 6 etapas, né? Aí, na primeira live que eu fiz do CRISP DM, eu falei o geral das 6 etapas que ele tem. Aí eu fiz uma revisão ontem da parte do Business Understanding, do Data Understanding, que é o entendimento do negócio. Eu sempre vou reforçar o entendimento do negócio, que é a parte mais importante do processo. Eu sempre vou reforçar 2 coisas. O entendimento do negócio, que é onde gera o valor para a cadeia inteira de valor, obviamente, né? Se você é da área de fraude, fazer as perguntas de fraude. Se você é da área de crédito, faça as perguntas de crédito. Se você é de uma indústria, faça as perguntas pertinentes à indústria. Dentro do Business Understanding, é a parte mais importante, né? Porque é onde serão feitas as perguntas, as provocações de negócio, para ser respondido com o Data Understanding, que é o entendimento dos dados, que é a segunda caixinha do CRISP DM. Aí a gente foi para a terceira, que é a preparação dos dados. Comecei a falar parte 1 ontem. Eu editei o vídeo ontem, eu vou subir o vídeo pro YouTube hoje, essa live que eu estou fazendo agora, mais o de ontem, eu vou subir hoje no YouTube e vou deixar disponível lá. As primeiras lives eu não estava editando ainda, porque eu estava muito sem tempo e também nunca tinha feito isso na vida, né? Então aprendi a editar. Aí eu fiz isso ontem, baixei o software que precisava e tal, editei para ficar mais melhorzinho e já vou subir hoje. Ontem eu falei a parte 1 do Data Prep. A parte 1 do Data Prep, um resumão agora em 5 minutos. O Data Prep você tem que sempre lembrar, ele tem 2 partes. 2 partes. A primeira parte é o engenheiro de dados que tem que fazer. A primeira parte desse Data Prep. E lembrem de uma métrica. Coloca essa métrica na cabeça e não esquece nunca mais. 70% do resultado de um projeto de Big Data Analytics que envolve uma transformação digital em uma empresa para que ela se torne data driven, 70% desse resultado é oriundo, ele surge do tratamento do dado e não do modelo da NASA. Quando eu falo modelo da NASA, não adianta você, cientista de dados, falar, agora eu vou usar o CatBoost, agora eu vou usar o LightDBM, agora eu vou usar o XGBoost. Não adianta usar um algoritmo ou combinar todos eles, uma Deep Learning super sofisticada. Não existe algoritmo que funcione se o seu dado estiver ruim. Então, 70% do resultado ele vem de um dado bem trabalhado. E o dado bem trabalhado começa na primeira parte do Data Prep, primeira parte da preparação dos dados. A primeira parte da preparação, ela é feita pelo engenheiro de dados. Fundamental, essa é a parte mais importante do Data Prep. Por quê? É o momento em que você pega o seu dado sistêmico, o seu dado transacional e faz as tratativas, os tratamentos nele para que ele se torne um indicador para o negócio. Seja uma variável explicativa que você vai utilizar num modelo, seja um indicador que vai para dentro de um dashboard, não importa. Ele vai virar um indicador. Ele passa de um dado, estruturado ou não, um dado perdido, para um dado estruturado, organizado, com governança, com segurança, com metadados e utilizável pelo negócio. Esse dado tem muito valor, tá? Então, o engenheiro de dados vai criar essa camada de indicador preditivo. É aquela camada que eu chamei de Feature Store ou
prateleira de variáveis, prateleira de indicadores de negócio, prateleira de variável preditiva, prateleira de variável explicativa. Dê o nome que você quiser. É um conjunto de indicadores que vão resolver a sua pergunta de negócio. Quem faz isso? Engenheiro de dados. Resumão. Estou meio ofegante porque estou pedalando. Dá um desconto. Bom, agora a segunda parte eu comecei a falar ontem. A segunda parte é o quê? É o chapéu do cientista de dados. No chapéu do cientista de dados, como que ele vai fazer o data prep? O que ele vai tratar? Lembra que ontem eu falei sobre a singularidade matricial? Quando você tem mais colunas do que linhas numa tabela, primeira coisa que você tem que olhar com atenção. Segunda coisa que você tem que olhar com atenção são os valores nulos, que ontem eu falei que tem algumas estratégias para você substituir o valor nulo. Uma constante, e essa constante pode ser a média da coluna. Ponto de atenção é não jogar linhas fora por causa de um valor nulo, entender o que está sendo feito. E principalmente, quando você trocar um valor nulo por alguma constante, você precisa guardar essa constante em um banco de dados. Por quê? Porque quando você implantar o seu modelo ou o seu algoritmo, por exemplo, numa chamada de uma requisição online, vai vir um registro só. Você não calcula a média de um único registro. Por isso você precisa ter guardado em um banco de dados o que aconteceu no tempo de treinamento, de construção da sua preparação de dados. Esse que é o ponto que eu falei agora, 80% dos projetos capotam aí. E aí tem que refazer tudo. Quanto eu já vi disso acontecer? Muito, muito, muito. Nem sempre o cientista de dados ele é ensinado quando ele faz um MBA ou quando ele faz um curso, seja lá qual for, porque até mesmo muitas vezes os próprios professores que estão ensinando, eles só sabem, só entre aspas, né, sabem a parte teórica, não sabem a parte prática. Como funciona no dia a dia de uma empresa? De fato, implementar dentro de uma indústria, dentro de um banco, dentro de um varejo, dentro de um e-commerce, como é que implanta e faz na vida real funcionar? São esses pormenores. Se você esquecer de guardar os artefatos de tudo que você fez, quando você de fato for implantar seu projeto, não vai funcionar. E aí não adiantou nada você ter feito um monte de coisa legal. Então, se atente a isso. Falei do data prep então, né? Tratamento dos missings, que eu falei ontem. Hoje, eu quero falar um pouco sobre as normalizações e as padronizações. E depois a gente vai falar sobre o encoding e a damificação. E aí a gente fecha boa parte do data prep. Quando a gente fala de data prep com um viés estatístico, com o viés do cientista de dados, lembra sempre o seguinte: por que eu tenho que fazer data prep? Por que você tem que fazer data prep? Porque algoritmo e BI têm equações para plotar um gráfico, para resolver um problema de otimização, para resolver uma rede neural, para resolver seja lá o que for. Você vai implementar equações ali dentro dos algoritmos, seja uma distância euclidiana, seja uma métrica qualquer, uma média, um desvio padrão, uma diferença quadrática, uma derivada, um gradiente estocástico descendente, uma integral. Isso tudo são funções matemáticas dentro da álgebra linear, da geometria analítica, do cálculo numérico. Então, pensando que são equações, você precisa tratar porque vai vir texto, vai vir valor nulo. Esse é o ponto do data prep. E um dos pontos que eu falei é, se a variável 1 e a variável 2 têm ordens de grandeza muito diferentes, por exemplo, idade e investimento, se você fizer uma diferença quadrática entre as duas, uma delas desaparece se uma for muito menor que a outra. Por isso, a padronização ou a normalização. Isso é parte do data prep. O que significa padronizar ou normalizar o dado? Significa colocar as variáveis explicativas, os indicadores que o engenheiro de dados construiu para você. Abre e fecha parênteses aqui, ó. O engenheiro de dados não vai aplicar estatística de data prep sobre o dado. Ele vai criar o indicador bruto, vai deixar o valor bruto marcado no indicador. Se tiver missing, vai estar missing. Se tiver um valor de um número de bilhões, vai estar lá um número 7, 8 casas decimais, vai ter 7, 8 casas decimais. Se for uma notação científica, vai estar notação científica. Quem faz essa padronização e escalonamento, normalizações, é o cientista de dados. Então, dando exemplo da idade e da renda que eu citei, você pode normalizar ou padronizar. O que significa um ou outro? Colocar as variáveis na mesma escala. O que você pode fazer? Eu pego a variável,
subtraio a média e divido pelo desvio padrão. Quando eu faço isso, eu garanto que ele vai ter todo mundo na mesma escala, por exemplo, de 0 a 1. Ou eu faço uma diferença, pego a variável, subtraio o menor valor da coluna e divido pela distância entre o menor e o maior valor. Então isso que eu estou falando é padronização e normalização. Eu coloco todo mundo dentro de uma mesma escala. Qual técnica é melhor do que a outra? Não tem essa resposta, ninguém tem essa resposta. Fuja das pessoas que têm as verdades absolutas, sai correndo delas, porque não tem essa verdade absoluta. Não importa quem seja, se o professor está lá em cima do palco falando assim para você, não, o melhor método é a normalização. Melhor o cacete. Ele não sabe, ninguém sabe. A melhor coisa que tem é empírico, é o teste. Se você não tem tempo para testar, escolhe padronização, por exemplo. Puta, eu já vou usar dentro do Scikit-Learn, ou os pacotes que tem ali de open source, por exemplo, você tem o Standard Scaler. Cara, usa ele, vai resolver sua vida e vai funcionar. Vai funcionar para 90% dos problemas. Então não esquenta a cabeça. A prática é sempre o melhor cenário do que uma verdade absoluta que não existe. Não existe. Eu já cansei de participar de projeto nesses últimos 10, 12 anos aí. Muita gente, muito projeto, muita empresa diferente, muito dado diferente, dado estruturado, não estruturado, IoT, de sensor, de exame médico, de tudo que é lugar que você imaginar. Não tem uma resposta óbvia. Falar, o melhor é este. Não tem. O melhor é o teste. Sempre empírico nessa área, tá? Então vamos lá, normalização, padronização. Só que eu lembrei, a mesma tratativa que eu falei em relação ao missing, você aplica para normalização e para padronização. O que é o importante? Vamos supor que você estava tratando a variável idade. Você queria que a variável idade, que no seu range de valores estava entre, vamos pensar, 18 anos e 100 anos. Então você tinha valores inteiros entre 18 e 100. E você não quer isso, você quer que seja entre 0 e 1, por exemplo, a sua variável idade. E aí você calculou o quê? Você aplicou ali uma das equações de normalização, você calculou a média, calculou o desvio padrão dessa variável idade. Vamos supor que você tem um valor ali constante para a média e um valor para o desvio padrão. O que você fez com a idade então? Eu pego cada linha, né? Minha tabela não tem várias linhas? Cada linha da variável idade eu subtraio a média e divido pelo desvio padrão. Fazendo isso, todas as linhas então ficarão com valores de domínios entre 0 e 1. Ou seja, minha variável idade está normalizada. Maravilha. Só que agora você implanta isso. Coloca em produção. E aí uma API vai fazer uma requisição num modelo para você. E quando essa requisição for feita, ele vem só com um valor ali de idade, por exemplo, 43. 43 anos. Como é que você normaliza agora? Cadê a média do 43? Qual que é a média de 43? Qual que é o desvio padrão do número 43? Como é que você faz? 43 menos a média de 43 dividido pelo desvio padrão de 43. Perdeu o seu projeto. Vai ter que voltar tudo. Se você trabalha numa empresa grande, uma indústria, um banco, um varejo, vai ter que abrir chamado na tecnologia, vai ter que entrar numa próxima release, squad de desenvolvimento, abrir ticket para isso. Pode ser que demore meses, dinheiro indo para o ralo. Isso se você não tiver problema com a sua contratação, por irresponsabilidade, porque você não sabia que precisava ser feito. E se você é júnior, tudo bem. Mas se você é um especialista na área, de um pleno para cima, isso não é mais, né, tolerável. Você deveria saber disso. Então, fica aqui, já estou falando. Se você normalizou, igual você tratou o missing, você tem que ter uma tabela que guarde os valores do tempo do treinamento e não do tempo da produção. Esses valores são estáticos. Eles têm que ficar guardados do tempo do treinamento. Dica de ouro aqui para você então. O que você faz? Assim que você pegou uma tabela e você já sabe quais são os indicadores que você vai utilizar para resolver seu problema de negócio. Imagina que você tinha uma tabela ali com 20 variáveis explicativas. São essas que respondem às perguntas de negócio. São essas que você vai colocar em produção. O que você faz? Você tira uma estatística descritiva dessa tabela. Existe uma função no Python chamada describe. As estatísticas que estão presentes nessa função são mais do que suficientes. Por quê? Ela vai te dar o nome da coluna e vai te falar assim:
a média, o mínimo, o máximo, o desvio padrão, vai te dar estatísticas sobre estes valores para aquela tabela usada em tempo de treinamento, em tempo de desenvolvimento. E você guarda essa tabela num banco de dados. Eu gosto muito de guardar essa tabela ou dentro de um banco. Eu tenho 3 opções falando em cloud. Já vou trazer um pouquinho da infraestrutura. Guarde dentro do S3, vou falar da AWS. Cada dia eu falo um pouquinho. Hoje eu vou falar da AWS, amanhã eu falo de Google. Guarde dentro do S3 no formato CSV essas estatísticas. Ou guarde dentro do DynamoDB no formato chave-valor. Bacana também. Ou guarde dentro de um banco relacional como o RDS, que tem 6 tipos de software dentro do RDS, um deles é o Aurora. Você poderia colocar lá dentro de um banco relacional, né? SQL relacional. O S3 é o mais barato, o DynamoDB é o segundo mais barato e o RDS é o mais caro. Tá? O RDS só utilize se você precisar que essa informação seja consumida por uma API de forma muito recursiva, simultaneidade e baixa latência. Se não, se são processos batch que você precisa alimentar, que tem periodicidades de minutos para mais, de 5 minutos, de um dia, de um mês, guarde no mais barato, que é um CSV dentro do Storage S3. Todas as suas métricas estatísticas. Então, com isso você acabou de normalizar os seus dados e guardar os dados normalizados. Todos os cursos, gente, que eu vejo, que mostram sobre essa questão de Machine Learning, eu nunca vejo as pessoas relacionando com a vida real da implantação, que você tem que fazer quando você implanta. Eu vejo sempre uma equação, o cara explicando o que é normalização. O que eu estou falando? É além disso. Na vida real, precisa guardar esses artefatos, assim como eu acabei de falar. Então, artefato para você usar para o missing, tratamento do missing, agora artefato para você usar para o tratamento das normalizações e padronizações. Essas preparações de dados, que eu acabei de citar, elas são para variáveis numéricas, né? Variáveis que são números inteiros ou números com casas decimais. Então, idade, o endividamento, a corrente elétrica de um motor, vibração, um rolamento, enfim, são números que vão vir dentro de uma variável explicativa. E a esses números você aplica tratamento de missing, normalização, padronização. Beleza. Agora, a parte numérica das variáveis você já resolveu. Agora você tem que se preocupar com a parte das variáveis que são textuais ou strings, que tem caracteres. Ou porque elas têm natureza categórica, ou porque por algum motivo alguém fez com que elas nascessem categóricas. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. A variável renda, ela é uma variável numérica na sua essência. Então, renda, pode ser que uma pessoa tenha uma renda de R$1.000, a outra tem de 5.000, a outra de 20 mil reais, por aí vai. Cada um tem uma renda. Mas pode ser que, ao fornecer essa tabela para você, a pessoa que te fornece vai mandar essa variável renda em faixas. E ela pode escrever de 1.000 a 2.000, de 2001 a 3.500, de 3.501 a 5 e por aí vai. Ou seja, faixas. Então, quando vem uma variável que é textual, essas faixas vem escrito, e às vezes até pode vir escrito de uma forma bem bizarra, né? Pode ter caractere especial na escrita. Muitas vezes eu já vi caractere número misturado com espaço branco, com cedilha, com tio, com símbolo de maior, menor, com exclamação, tudo isso no domínio da variável. Aí entra um conceito que você precisa conhecer, que é o conceito chamado de cardinalidade. Tá? Cardinalidade. O que é a cardinalidade? Cardinalidade é a quantidade de domínios distintos que uma variável pode ter. Quanto maior a cardinalidade, maior a quantidade de domínios distintos. Quanto menor a cardinalidade, menor é a quantidade de domínios distintos. Com base na cardinalidade, você pode tomar decisões sobre que tratamento de dado você vai fazer com ela. Porque lembra, se você está tratando, por exemplo, a variável profissão, vai aparecer lá muitos cargos descritos. Engenheiro de dados, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, mecatrônico, cientista da computação, engenheiro de software, secretário, professor.
vai ter um monte de autônomo, um monte de profissões, ali um monte de ocupações diferentes. Como é que você faz conta com isso? Aí você calcula a cardinalidade. Com base na cardinalidade, você pode tomar algumas ações. Quais ações que você pode fazer quando você se depara com uma variável que tem texto? Tem algumas ações. Eu vou falar das mais básicas aqui. Primeiro, para a gente começar. 2 caminhos que você pode seguir. Ou, um deles, para cada domínio dessa variável categórica, você pode criar uma variável chamada de dummy. É uma flag binária. Ela é uma variável binária domínio 0 ou 1, para aquele domínio. Então, imagina que é uma variável categórica que tinha 3 domínios: gato, cachorro e pato. Aí você pode fazer o que então? Essa variável que tinha 3 domínios, ela se torna 3 variáveis novas ou 2 variáveis novas. Quais seriam as 3 variáveis novas? A totalidade dos domínios. Seria uma flag gato. Se for gato, ela vai estar marcada como 1, se não, ela é marcada como 0. Gato, cachorro ou pato. Você vai ter 3 flags: flag gato, flag cachorro, flag pato. Só que você não precisa ter 3 flags. Você não precisa criar uma para cada domínio. Você pode fazer n-1, n domínios menos 1, ou seja, criar só 2. Por quê? Se você sabe já sobre 2, a última você tem por inferência, você já tem a resposta. Você tem n-1 domínios. Só que pensa assim, linka isso que eu falei com o que eu falei ontem sobre singularidade matricial. Você não pode, não deve, em hipótese alguma, ter um número de variáveis, na horizontal, na sua tabela, um número de variáveis parecido ou menor do que o número de linhas. Quando isso acontece, boa parte dos seus algoritmos vão ter problema de convergência. Lembra do cálculo numérico? Tem uma porrada de conta que é feita ali do cálculo numérico, seja dentro dos processos que envolvem derivadas, seja dos processos que envolvem os cálculos matriciais, as inversões matriciais. Tudo isso dá um monte de problema quando você tem mais colunas do que linhas. Isso é ruim, isso é péssimo. Tanto é que é bom você seguir uma regrinha, sempre assim: poxa, eu tenho pelo menos umas 50 linhas para cada uma das variáveis que eu tenho na tabela. Se tiver, beleza, segue a vida, não vai ter problema. É pouco ainda, tá? Mas pelo menos não vai ter problema. É sempre disso para cima. Pelo menos para você garantir que você tem uma amostra que não vai infringir as regras estatísticas e matemáticas. Embora os softwares coloquem condições de contorno, para que não fique te dando muito erro, mas a essência estatística e numérica foi ferida. E não adianta uma condição de contorno computacional, porque o erro vai estar no problema de negócio a ser resolvido. Não vai resolver bem. Não vai resolver. Você gastou tempo à toa, você vai ter que refazer depois. Então já sabe disso. Atente-se a esse número. Por quê? Quando você pega uma variável de natureza categórica de alta cardinalidade, como por exemplo a ocupação ou a profissão, alta cardinalidade porque ela tem muitos domínios diferentes. Se você damificar essa variável, você vai ter um monte de variável nova sendo criada, um monte de dummy. Então você imagina que você tinha 1000 linhas na sua tabela. Se você damificar uma variável chamada ocupação nessa tabela, provavelmente você vai ter mais de 1000 ocupações diferentes, 1000 flags diferentes. Ou seja, sua tabela ficou inutilizável, não vai ser boa para usar com algoritmos de aprendizado de máquina, machine learning. Ficou uma tabela ruim. Então o que você faz? Você tem que entender essa variável agora de outros pontos de vista, antes de sair aplicando técnica estatística. Por quê? Eu poderia falar assim: olha, você pode agrupar algumas dessas ocupações, ou você pode utilizar uma técnica chamada de label encoder, fazer um encoding dessa variável e transformar essas ocupações em números. Qual o problema disso? Vamos imaginar que você tinha somente 3 profissões. Você tinha professor, engenheiro de dados e engenheiro elétrico. 3. E 4, médico. Aí você vai e fala: pô, eu não quero aplicar dummy, eu vou aplicar a técnica de encoding. O que significa um encoding aplicado a uma variável textual? Ele vai colocar um número para cada domínio diferente. Só que esse número não vai se repetir. Esse número vai ser diferente com base nas volumetrias desses domínios. Então pode ser que apareça ali, para o engenheiro, o número 5. Para o professor, o número 800.
Para o médico, o número 10. 5,810. São números de ordens de grandeza diferente. Do ponto de vista de um algoritmo, ele pode olhar e falar, opa, 800 é maior do que 5. E é verdade. Só que do ponto de vista ético, você pode interpretar, então peraí, então quer dizer que o médico é melhor que o engenheiro? Então pera, o engenheiro é melhor do que o cientista? Agora você imagina onde que isso pode dar, né? Eu estou falando de profissão. Imagina se você colocar aqui gênero, raça, por aí vai dar problema ético. E hoje o que mais está sendo dito sobre inteligência artificial e machine learning é o XAI, Explainable AI. E dentro do Explainable AI, não tem mais aquela pauta técnica puramente de falar, eu uso o Shep Value para explicar a força do score, blá blá blá. Não é esse papo nerd. Não estou falando pejorativo, mas não é mais esse papo. O papo da explicabilidade é se você cumpre com normas éticas na hora de você resolver o seu problema. Se você não está sendo antiético na tratativa dos seus dados. E comitês de ética estão sendo formados hoje. Daqui a algum tempo, o seu modelo vai ser auditado, dependendo da área que você trabalha, principalmente se for uma área médica, uma área jurídica, uma área de um banco, que são onde os maiores volumes de modelo vão acontecer. E aí, você tem que tomar mais cuidado ainda para não ter um deslize desse. Então, o que eu gosto de fazer? Eu aplico ali uma regra da cardinalidade, falo, olha, vamos dar uma olhada no volume de linhas? Com base no volume de linhas da minha tabela, eu decido se eu crio dummies ou se eu aplico uma técnica de encoding. Então, se a sua cardinalidade for baixa em relação à quantidade de linhas, você já damifica tudo. Cria um monte de flag. Agora, se a criação das flags vai ser agressivo para a quantidade de linhas que você tem, aí você aplica uma técnica de encoding. Você aplica a técnica de encoding sem se preocupar. Por quê? Na hora que você está fazendo data prep, você tem que ter isso que eu falei no radar, mas não precisa implementar. Então você sabe que quando você aplica um encoding, você pode estar incorrendo ali de algum problema ético na explicabilidade do processo que você está fazendo, que você vai ter que documentar. Só fica com isso no radar, mas aplica massivamente. O que eu quero dizer aplica massivamente? Utilize de automação, não vá querer ficar olhando gráfico de variável nesse momento, porque não dá. Muita gente gosta de ficar criando dashboard na hora de preparar dados. Sai dessa. Não tem como fazer isso de forma massiva. Vou dar um exemplo para você. Hoje, a gente trabalha com 20 mil variáveis, 30 mil variáveis. Você, humano, vai ler 30 mil gráficos para tomar alguma decisão? Não, não vai. Ninguém tem tempo para ler 30 mil gráficos. Tem um dashboard bonitinho lá, beleza. Mas depois, lá no final. Na hora do data prep, não é hora de ficar fazendo gráfico bonitinho. Data prep é massivo. Massivo. Muita gente fica doida quando eu falo isso. Porque eu falo, cara, pode jogar todo esse monte de gráfico bonitinho que você faz no seu notebook, que não vai servir para nada, porque se eu tiver 20 mil variáveis, você vai ficar olhando, desvio padrão de 20 mil variáveis, você vai fazer box plot, 20 mil box plot, 80 mil box plot, que raios de humano que vai olhar 80 mil box plot? Nenhum. Aí você vai fazer um software para interpretar o box plot? Não, não vai. Deixa o processo massivo fluir, faz tratamento, aplica em todos, não é hora de olhar gráfico, minha opinião. Por quê? Eu estou pensando na automação, no mundo massivo de dados. Big Data de verdade. Então, nessa hora, aplica isso que eu falei, com base na cardinalidade e com base na volumetria de linhas, mas tendo no radar que no final do processo, vocês já vão entender o porquê, você vai ter que lembrar, puta, eu sei que tem um problema ético se variável de encoding chegou até o final do processo. Então, o que você faz? Com base na cardinalidade, você toma a decisão de criação de dummies ou de aplicação de encodings. Depois que você tratou tudo isso, o que você fez? Vamos lá, vamos recapitular. Você tratou missing, você normalizou ou padronizou, é ou, hein? Não é e, tá? Se você normaliza, não padroniza. Se você padroniza, não normaliza. Não inventa de querer fazer os dois. É ou. Os dois são importantes, são bons iguais. Escolhe um e trabalha com um só. Vai resolver sua vida, vai colocar na escala. Vamos lá. Tratou missing, normalizou ou padronizou, olhou para a cardinalidade, tomou a decisão com base na cardinalidade se você ia aplicar damificação, se você aplicou damificação ou se você aplica um encoding, olhou para a quantidade de nulos que tem ali
Em hipótese alguma, jogue uma linha fora, como muitos algoritmos e muitas pessoas estão adequadas a fazer. As pessoas perderam o senso crítico das coisas e ela vai ali na tua tabela e joga uma linha fora. Gente, jogar uma linha fora é como jogar uma pessoa fora, ou é como jogar um motor de uma indústria fora, ou um carro fora, ou um contrato fora. Você não joga um item de uma tabela fora sem explicar por que você jogou, muito bem explicado, justificado para você mesmo, por que raios eu estou jogando uma linha fora. Então, não se joga a linha fora, a menos que seja muito justificado. Então, por isso, toma cuidado com o missing, tratou o missing, fez todos esses tratamentos, tomou a decisão da damificação, tomou a decisão do label encoding. Lembre-se dos artefatos de implantação, porque depois de fazer um data prep tão completo desse que eu falei para você, você tem que reproduzir tudo isso dentro de uma API online. Então, você tem que guardar o artefato estatístico da sua tabela, que contenha média, mínimo, máximo, desvio padrão, os valores dos percentis. Você precisa guardar a aplicação do encoding que você fez. Todos os encodings geram algum artefato. Guarde muito bem esse artefato, ou implemente uma classe que faça isso para você. Se você usou o scaler do Python, ele provê para você toda a classe do Python que tem um fit transform, ele te fornece um PKL, que aquele PKL tem a regra matemática para tudo que ele fez. Guarde esse artefato. Ou, se você é mais raiz e gosta de programar, programe a sua própria classe, mas para ela funcionar, você vai precisar do artefato descritivo da tabela, descritivo estatístico da tabela. Se você não tiver isso, não vai funcionar. Lembra disso para pôr em produção. Depois que você aplicou todo esse data prep, a sua tabela vai estar linda, vai estar bonita. Só vai ter número, ou flags, encodings, normalizada, bonitona. Não vai ter nenhum valor nulo, não vai ter nenhum valor fora da ordem de grandeza, vai estar todas as grandezas corretas, não vai ter nenhum texto. Essa é uma tabela chamada de tabela analítica de modelagem. Ela está prontinha para ser utilizada com os algoritmos de machine learning. E aí que entra a segunda rodada a terceira rodada do data prep. Né? A terceira rodada é a rodada de redução de dimensão. Por quê? Porque se você tem agora 5.000 variáveis todas bem tratadinhas, você não precisa de 5.000 variáveis para resolver o seu problema. Então agora é hora de reduzir o escopo das variáveis. E tem diversas formas de aplicar a redução de escopo. A redução do escopo das variáveis, que é o Feature Selection, e ele pode ser feito de forma supervisionada, com algoritmos supervisionados, ou não supervisionado, utilizando estatística e algoritmos não supervisionados. Com base nesses dois cenários, você reduz a dimensionalidade, você reduz a dimensão. De 5.000 variáveis, você vai cair para 200, 50, cada caso é um caso. Então hoje concluímos o data prep. Amanhã a gente entra na terceira parte do data prep, que é o Feature Selection, para depois a gente começar a falar dos algoritmos. E vamos varrer o CRISP-DM inteiro. Dúvidas? Tem alguma dúvida aí? Temos um tempinho aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu respondo agora. Se não, vocês coloquem depois nas caixinhas. Eu vou deixar a caixinha de pergunta, né? Todos os dias eu deixo. Façam perguntas. Alguma dúvida aí, galera? Sobre isso que eu falei hoje? Ou algum outro processo que eu já tinha falado e vocês guardaram a dúvida aí? Do data prep ou do CRISP-DM? Desse fluxo como um todo. É bem completo isso, né? Tem muita coisa. Maravilha. Então, se não temos dúvidas, amanhã tem live de novo. Eu vou deixar tudo isso aqui disponível lá no meu canal no YouTube. Amanhã eu continuo a live. Amanhã eu falo do Feature Selection. Se vocês não puderem participar, fica tranquilo que a live vai ficar salva. Tá bom? Deixa eu ver quanto tempo aqui. Temos 1 minuto ainda aqui, ó, para o meu cardio. Maravilha. Se quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora. Bom demais a participação de vocês aí. É legal compartilhar isso aqui de manhã. Não sei se isso tudo já era... Tem muita gente que já trabalha há muito tempo na área,
já é do dia a dia. Mas para quem está começando, né, para quem não tem a vivência ainda de implantação desses projetos, esse conhecimento é importante. Galera, bom dia para vocês, só alegria, nos vemos amanhã. Falou!